Parashá Lech Lechá, leitura e drash. Esta é a terceira porção no ciclo de leitura anual. Eu sou a Mari Batiá e essa será a nossa jornada por Bereshit. Lech Lechá, em hebraico, é a repetição de duas letras, Lamed Kaf, Lamed Kaf. Lech vem da raiz halak, que é caminhar. E este primeiro lech seria vai. Os sábios interpretam que o segundo lech não seria uma mera repetição para ênfase, mas uma preposição. E então o lamed funcionaria como para. E o kaf, uma partícula de terminação que significa para ti. Assim, o título desta parashá seria Vai para ti. E trata do chamado de Avrão e de como o Eterno separa um povo para si a partir dele e de sua esposa Sarai. Esta porção inicia justamente com o chamado de Avrão, no capítulo 12, e vai até o final do capítulo 17. E o primeiro versículo desta porção traz a narrativa de uma aparente inversão, onde o Eterno fala: sai você da tua terra, Eretzeca, tua parentela, Mimuladtaka, e da casa do teu pai, Vemibeit Abirha. Isto nos mostra que a jornada para a qual Avrão é chamado não é uma jornada no natural. E a sabedoria rabínica milenar, chamada de Midrashim, já apontam Avrão como aquele que em suas entranhas buscou ao Eterno. Ele intuiu e enxergou que os ídolos que seu pai fabricava não eram nada. E que, além disso, nada daquilo que era criado, sol, lua, estrelas, vento, podia ser adorado, pois não existia por si mesmo. E buscou, assim, ao único Criador, Elohim Echad. E o Talmud, uma sistematização dessas midrashim, ou interpretações dos sábios, organizada em tempo muito posterior aos dias de Yeshua, traz o registro de coisas que são muito, muito antigas. Tanto é assim que em João 8, ao que os judeus disseram: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E Yeshua está fazendo aqui referência a uma interpretação rabínica que está registrada em Bereshit Rabá 44, que interpreta Gênesis 15, 8. E é nesta Mishnah que os sábios apontam que, quando o Eterno chama Abrão para olhar as estrelas nos céus, o Eterno teria dado uma visão a Abraão dos dias do Mashiach e também do último dia. E é esta Mishnah que Yeshua cita ao dizer: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Esta parashá é também a porção do meu nascimento. E eu entendo que Deus desenhou o universo todo para proclamar a sua glória, a sua eternidade, a sua Torá eterna também. E assim, a Mazal, no meu nascimento judaico, era a que estava sobre a porção Lech Lechá, sai para ti, sai de ti mesmo. É assim que o primeiro lugar que somos chamados a sair é da nossa própria terra. Aquilo que é o confortável para nós, aquilo com o qual nascemos e estamos acostumados. Depois, somos chamados a sair da parentela, os nossos hábitos que aprendemos no seio familiar. E, finalmente, sairmos da casa do nosso pai, que é o chamado para um casamento. Lembra quando Yeshua proclama Gênesis, dizendo: e, portanto, deixará pai e mãe e unir-se-á ao seu marido, à sua esposa, e serão os dois uma só carne? Pois é, este chamado à intimidade, em conhecer e dar ao Eterno, através da sua Torá escrita e também a Torá viva, encarnada no Mashiach Yeshua, é o nosso chamado para sairmos da casa do nosso Pai e nos unirmos para estarmos aptos a sermos o corpo do Mashiach, a sua noiva. Não mais dois, mas um só com o Mashiach. O chamado de Abraão é também o chamado para cada um de nós.
Passaremos a leitura da primeira aliá, que vai de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Vamos lá. Vaiomer Yod Revavirre ao Avram lek lecha me'artzaka ve'mimuladatka ve'mibeit abicha. E falou Yod Revavirre a Abraão: sai por ti da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, ao haaretz asher areeka, a uma terra, eretz, que te mostrarei. Ve'aaska lagoi gadol, farei de ti por nação grande. Ve'abareká ve'agadalá, chamecha, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Ve'haye baraká, e serás uma bênção. Verso 3. Vibaraká, mebareheika, vemikaleca, ar, vanibraku, baká, kou, mishpachot ha-adamá. Abençoarei os que te abençoarem e os que te amaldiçoarem, maldição. E serão abençoadas em ti todas as famílias do solo. A palavra aqui é ha-adamá. É interessante que nas histórias que antecedem esta aqui, Lameque desejou ficar famoso, ter um nome, por ser mais violento que Caim. E Nimrod e aqueles da Torre de Babel se uniram para fazerem um nome para si próprios. Queriam subir aos céus, mas foi o Eterno quem desceu. Mas em Abraão e no seu coração obediente e íntegro na busca pelo Criador, é no nome dele que o próprio Deus se apresenta muitas e muitas vezes. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, está escrito. Lemos em Josué 24, verso 2, que Abraão não nasceu numa família temente. Lemos assim: e Josué disse a todo o povo: assim diz Yod Revavirre, Deus de Israel, em tempos antigos os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor. Eles serviam a outros deuses. E nunca podemos esquecer que o pai da fé nos mostra o que é a fé bíblica. Em Tiago 2:21, nós lemos: não mostrou o nosso pai Abraão que era justo através dos seus atos ao oferecer a Deus o seu filho Isaque sobre um altar? Como vês, na sua vida a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através das obras. Por isso as escrituras dizem: Abraão creu em Elohim e este declarou-o como justo. E foi chamado amigo de Elohim, Deus. A fé bíblica é uma confiança que produz uma atitude que confirma aquilo que se proclama. Verso 4. Eler Abram kasher debe elaio, Yod Revavirre, vaeler atu lut. Foi Abrão como falara, literal palavra, a ele, Yod Revavirre. E foi com ele Lot. Ve Avram ben Hamesh Shanim Ve Shibaim Shaná. E Abrão, 5 anos e 75 anos. E Etziltu e Haran, quando saiu para fora de Arã. 5. Vaikar Abram et Sarai astu ve et Lot ben Arraio. E tomou Abram Aleftav Sarai, sua esposa, e Vavi Aleftav Lot, filho do seu irmão. Vet Kou Rakusham Asher Hakashu. Vavi Aleftav todas as posses que ajuntara. Vet Hanefesh Asher Assu. E Vav Aleftav, as almas que fez, do verbo formar, assá. Baharam, em Aram. E Atseu, Laleket Artzá Canaã, Veiaboo Artzá Canaã. E saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Verso 6. Vaiabor Avram Baeretz Admakum Shekem. Passou Abram pela terra Eretz, ao lugar Siquém, Ad Elon More, as planícies de Morá. Verhacanaani Eretz, e o cananeu então na terra Eretz. Verso 7. Vairá Yod Revavirre ao Avram, Vaiomer Lazereká, Atem et Haeretz Hazat. Apareceu Yod Revavirre a Avram e disse: a tua semente darei Aleftav, a terra, Eretz, esta. E Ben Sham Misber, lá, Yud Revavirre, Ha-Nirá, a Elaio. Construiu lá altar a Yod Revavirre, e apareceu a ele. 8. Vaiatek Misham Hahará Miquedem, Labeit El. E moveu-se de lá
a montanha ao leste de Betel, literal, para a casa de El. Betel aqui não está junto, mas separado. Vayet Helo Beit El, Miyam Verhai Mikeden, Vaiben Sham Misber Le Yod Revavirre. Vaikra Bashem Yod Revavirre. E armou sua tenda, casa de El, Betel, para o mar, traduzido para o oeste, e Ai, que é o nome de uma cidade, ao leste, construiu lá um altar para Yod Revavirre e invocou no nome Yod Revavirre. 9. Vaissá Avram Haluk Nosur Hanegba. E viajou Abram caminhando ainda na direção do Negueb, que é um deserto ao sul. 10. Vayahri Raab Ba'eretz. E havia fome na terra. Vayered Avram Mitzraimá Lagur Sham. E desceu Avram ao Egito, para estrangeiro lá. E Kavod Ha-Raab, que pesada a fome, Ba'eretz, na terra. 11. Vayahri Kaasher Hikrib Laboa Mitzraimá. Vaiomer al-Sarai, Ashtu, Hinenaa Yadati, Kiashá, Yapat Maraá, Et. E aconteceu quando se aproximaram para entrar no Egito, e disse a Sarai, sua mulher: Eis que eu conheço que mulher formosa para ser olhada, Aleftav. 12. Verhayá, Ki Yarou Atak Hamitzraim, Veamaru Ashtu Zat. E será quando virem a ti, o Egito, e dirão, sua mulher, esta, Verhargu a ti veatak yahaio, e matarão a mim, mas a ti ficarás viva. Verso 13. Amri naa ahoti et laman itab li baburer. Diga, peço-te, minha irmã, Aleftav, para que fique bem comigo, por tua causa. Erraitá nafshi Biglaler. Viverá a minha alma por tua causa. Aqui termina a primeira aliá da Parashá Lech Lechá. Importante percebermos que está escrito no verso 31 do capítulo 11, antes mesmo do início da Parashá Lech Lechá, que Terá, pai de Abrão, tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. A Torá não explica qual foi a experiência de Tera no seu desejo de ir à terra de Canaã, mas o fato é que ele foi movido para ir a Canaã, só que ficou paralisado em Harã, onde o seu filho, de mesmo nome, morreu. E isto é também uma lição para nós. Tera também recebeu um chamado, mas as vicissitudes da vida o paralisaram. Abraão foi aquele que foi chamado Ivrit, porque teve coragem de se colocar do outro lado, separando-se dos idólatras e da idolatria que havia em seus dias. Pois do mesmo modo que qualquer um de nós pode olhar para uma mesa de madeira e intuitivamente saber que aquela mesa ela não é uma decorrência natural de uma árvore, mas foi criada por alguém. Assim, Abrão, em suas entranhas, em seu íntimo, sabia que havia um Criador para todas as coisas. Todavia, a história de Abrão não parou nisso. Ele buscou e teve a revelação de Yod Revavirre, o seu Criador, que falou com ele, e ele atendeu. E assim conosco, toda a natureza, toda a criação dá a ver que existe um Criador perfeito. Como está escrito no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Mas é a revelação, a experiência direta com a voz, com o falar do Eterno, que transformou Abrão para sempre. E esta voz, que ecoa desde a Torá, continua a falar com todos aqueles que buscam. Como está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A marca de Abraão foi ser um adorador. Ele construiu altares para o Eterno e não para si próprio. Ele buscou ao Criador fora de si mesmo e então concretizou o seu chamado de ser o pai de um grande povo, o povo do Eterno. Aleluia!